Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Que todos estejam bem e firmes na presença do nosso Deus, que é o pastor Ney Lima. Irmãos, antes de contar mais uma visão, eu quero abrir com os irmãos a Bíblia, os Salmos 23. Salmo conhecido que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não estavam eu a orar, e no decorrer da oração eu ouvi, comecei a ver, um pasto, um gramado assim, um pasto bem verde, mas verde mesmo, que dava mais ou menos quase próximo do joelho e muito, muito verdinho. E eu vi uns passos como que andando rapidamente, e assim que foi abrindo a visão, eu vi a parte de trás muito magro de um jumentinho, e aí foi abrindo a visão, vi ele por inteiro e era muito, muito, muito magro. Ele aparecia seus ossos e ele caminhava ligeiro, assim, sabe, como que ocioso, né? Como tendo muita coisa a se fazer e, sei lá, andando rápido. E quando abriu a visão dava para ver que tinha muito capim. Um pasto assim que era tão verde que dava a impressão que dava pra gente cortar e fazer uma salada, até de tão bonito que era, parecia-se tão saboroso aquele pasto. E aí quando foi abrindo mais, assim como quem fosse um drone subindo, né, para que a gente tenha a visão ampla, apareceu logo próximo do burrinho um lago. Mas as águas daquele lago parecia ser até transparente, de tão cristalina. Aquele lago bonito, assim. E o jumentinho andando próximo daquele lago, em volta daquele lago, andando ligeiramente, assim, ao léu, sem saber para onde ia, o que estava fazendo, mas magro de aparecer os ossos. E eu me perguntei, mas por que ele não come? Por que ele não para comer, né? Ele tá tão magro, por que ele não bebe dessa água tão bonita? Essa água tão cristalina e esse capim, esse pasto tão cristalino. E aí foi abrindo mais a visão, um pouco para cima do lago, tinha umas árvores com sombra, muito bonita aquelas árvores, e embaixo daquelas árvores tinha algumas ovelhas. E do lado daquelas ovelhas tinha um homem de branco. Aquele refletia uma luz muito forte daquele homem. E tanto as ovelhas quanto aquele homem de branco com o cajado na mão, eles estavam olhando atentamente a ociosidade do jumentinho, que andava apressadamente ao redor do lago, pisando por cima daquela grama tão fresca, e não tinha tempo para se alimentar, não tinha tempo para comer, e só ia emagrecendo e enfraquecendo cada vez mais. Esta foi a visão. Quero dizer para nós
todos serve essa visão. É impressionante como nós temos um Deus tão poderoso, que, como diz na palavra que acabamos de ler, que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, e que Ele nos faz deitar em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Nós percamos tempo com tantas coisas deste mundo, e nós passamos muitas vezes caminhando ao redor, né, desta água tranquila e andando sobre este pasto e não conseguimos enxergar. E espiritualmente nós vamos emagrecendo na fé, enfraquecendo na fé, perdendo as forças, e a nossa atitude acaba se tornando como de um jumentinho, né? Burrento nós ficamos ali com as coisas porque achamos que o Senhor não é conosco, mesmo estando já no próprio pasto, mesmo estando muitas vezes na igreja, dentro de uma igreja, a gente acaba achando que Deus não é conosco e a gente nem percebe que Deus está do lado. A provisão já está do nosso lado e a gente muitas vezes não consegue enxergar. E ao invés de se tornar uma ovelha, a gente acaba se tornando um jumentinho, um burrento que não consegue enxergar as coisas de Deus e a vontade de Deus, que é tão simples para a nossa vida. Deixamos muitas vezes de ser ovelha para ser um jumentinho rebelde, né? E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas nós temos que ser ovelha. Nós temos que procurar ser ovelha. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que estar do lado do Senhor. As ovelhas estavam do lado do Senhor e o jumentinho ocioso andando para lá e para cá. Que fique esta reflexão desta visão para que nós busquemos melhor a presença do Senhor. Que Deus venha abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus. Seja o que for, orando tu cantas um hino
alegre